Boa noite, meus irmãos. Estamos nós aqui reunidos mais uma noite para os nossos estudos. Hoje, nesse horário, às 18h10, 18h15, é o horário do estudo do nosso livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Como eu sempre gosto de dizer, a primeira parte estudamos as parábolas, na segunda parte estudamos os ensinos de Jesus. Na sexta-feira, estudamos as parábolas e na quinta-feira, estudamos os ensinos. Assim completamos o livro, né? Mas antes de iniciarmos nosso estudo, eu quero fazer uma divulgação que a Denise até já fez também, mas como estamos estudando um novo curso, pode ser que chegue alguém novo. Então, no domingo, 18 de julho, às 10 horas da manhã, teremos o nosso quarto fórum de ideias e debates espíritas. E o tema será Aprendendo com a Doutrina Espírita a Tratar as Emoções. Quem vai fazer esse fórum para a gente é a Rosângela. Então, nós aguardamos a presença de todos no domingo às 10 horas para participar no nosso fórum, tá bom? Então, hoje, dia 16 de julho, sexta-feira, né? Estamos quase encerrando a semana dos nossos estudos. Nós estamos nos preparando para estudar as parábolas de Jesus. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos estudos, com o amparo, a proteção da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, com a tua misericórdia, Senhor. Convidamos todos os companheiros a se reunirem conosco para participar dos estudos, mas também não podemos nunca esquecer de pedir ao Pai a proteção, a compaixão, a misericórdia para todos aqueles que nesse momento se encontram em sofrimento, como também para os nossos irmãos desencarnados. Que a tua luz, que teu amor possa consolar a todos, levando também, Senhor, o consolo, o esclarecimento que todos nós precisamos. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas desses corações amigos, dos amigos espirituais que conosco se reúnem para estudar, te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo nessa casa, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, que é a casa de Jesus, que é a casa de todos nós. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui, né? Como eu falei antes, para mais uma noite de estudos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das parábolas de Jesus nesse livro, né, que é de Cairbar Schutel, publicado pela editora Clarim. E nós vamos começar a estudar a parábola do joio. Essa parábola do joio, ela é chamada de a parábola da cisânia. Então, ela pode ser chamada de parábola do joio ou parábola da cisânia. A cisânia, na realidade, ela pode ter dois significados. Um é ser uma grama, uma graminha que cresce em meio do trigo. A cisânia, né? É uma grama que cresce em meio do trigo. Ou também podemos, muitas vezes, usar a palavra cisânia para significar uma rixa, uma briga, uma discórdia, não é? Então, essa palavra tem esses dois significados. Então, eu vou começar aqui o estudo fazendo a leitura da parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor,
Não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o, quer dizer, amarrai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Essa parábola está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. E aí o Caibá vai fazer as seguintes considerações. O homem tem sido, em todos os tempos, o eterno inimigo da verdade. A todos os jatos de luz, da sua luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. Então vamos prestar bem atenção. A todos os jatos da sua luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita, quer dizer, atrai inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância, que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente a sua essência puríssima. São como o joio, que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. Então, vamos fazer um comentário breve sobre esses 4 parágrafos, porque isso a gente vai ter muito tempo para a gente conversar. Mas olha o que ele diz aqui, logo no primeiro parágrafo, que o homem tem sido, em todos os tempos, o eterno inimigo da verdade. Aí isso vai de encontro àquela frase que a gente sempre diz: o maior inimigo do homem, quem é? O próprio homem. Não é? O maior inimigo do homem sempre é o próprio homem. E ele tem sido, em todos os tempos, o eterno inimigo da verdade. Mas isso tudo a gente vai conversar depois. No segundo, ele diz: a todos os jatos da sua luz. Jesus falou o quê? Deixai brilhar a vossa luz. Então, ele está dizendo: a todos os jatos da sua própria luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. O homem é o seu próprio inimigo. Toda vez que dele sai um jato de luz, ele logo põe uma sombra para obscurecer ou desnaturar a sua própria luz, para não deixar que essa luz brilhe. Por isso Jesus disse: homem, deixa brilhar a vossa luz. Não ponha algo sobre ela. Percebeu? Não faça com que essa luz desapareça. Porque a gente logo, trata de botar alguma coisa para não deixar que a luz se espalhe. Depois ele diz: o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Eu não sei se aqui eu fico triste ou se fico rindo. Não é? Porque ele diz, olha o que ele fala do juízo humano. Assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Então ele botou uma grande distância. O juízo humano está cheio de problemas. Então ele mostrou a distância entre o juízo humano e as manifestações dos amigos espirituais, dos espíritos superiores. Depois ele diz: uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concebida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desvirtuam. É como o pessoal diz também por aí, né? Basta que você acenda uma pequena luz e logo as trombetas tocam nas trevas.
Então, assim que algo de bom surja, logo aparecem os inimigos das sombras para tentar destruir aquela boa obra, revestindo-a, e não é só destruir, mas primeiro ele busca revesti-la de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. Isso é destruir, é buscar destruir. São como o joio, que a mesquinha transforma em veneno até mata o trigo, porque acaba sufocando o trigo, não é? Então aqui ele deixou assim ele fez nesses 4 parágrafos várias considerações muito importantes sobre o que nós podemos esperar dessa parábola. E podemos dizer, vamos ter muita coisa para conversar sobre essa parábola. Então, nós poderíamos aqui, traçando algumas considerações, dizer o seguinte: a parábola do joio e do trigo possibilita 2 níveis de interpretação profunda. Uma no sentido individual e outra no sentido coletivo. Então, essa parábola do joio e do trigo, nós vamos trabalhar a nível individual e a nível coletivo. Mas ambas, tanto a nível individual como coletivo, referem-se ao aperfeiçoamento do ser humano, rumo à perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque nunca nós teremos a perfeição total, porque essa é de Deus. Então, nós podemos almejar a perfeição relativa. Então, essa parábola ela vai trabalhar com isso, tá? Ela vai trabalhar a interpretação a nível individual e a nível coletivo. Mas ambas vão se referir à questão rumo à perfeição relativa. Eu trouxe aqui um texto que eu vou partilhar aqui no ecrã para nós refletirmos. É um trecho desse texto, deixa eu ver se abre aqui o ecrã, para a gente começar a partilhar. Deixa eu fechar e... Ai. Travou tudo. Ô, Senhor. Pronto. Vocês estão me ouvindo direitinho? É porque deu uma picotada aqui. Então eu vou partilhar. É a internet que anda meio problemática. Estamos te ouvindo bem. Tá, então eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Vou partilhar. É que ela deu uma picotadinha, eu pensei que ela fosse... Então tá aqui. Esse texto tem uma coisa muito interessante que eu quero conversar com vocês antes. Ele é de Pietro Ubaldi. Eu não sei se vocês conhecem Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi é um filósofo, escritor italiano. Ele era espiritualista, morreu por volta de 1972 e viveu grande parte da vida dele na Europa, atravessou pela Segunda Guerra Mundial, mas era um médium de uma grande capacidade mediúnica, reconhecida internacionalmente, inclusive pela Igreja Católica. Publicou inúmeros livros. Esse texto que nós vamos ver é desse livro aqui, chamado Evolução e Evangelho, Pietro Ubaldi. Ele tem um livro publicado, A Síntese, tem outro publicado, As Nures, O Grande Enigma, são inúmeros livros, para mais de 24 livros publicados. Um deles é esse, Evolução e Evangelho, que eu tirei o texto. Mas tem um outro livro dele, que eu mandei imprimir, fiz uma apostila, chamado Grandes Mensagens, de Pietro Ubaldi. Aqui tem mensagens de uma profundidade espiritual assustadora, que realmente nos toca profundamente. Inclusive, esse livro aqui foi publicado em 1951 aqui no Brasil, pela editora LAC, numa tradução do italiano para o português, pelo Clóvis Tavares, um espírita com um profundo conhecimento da doutrina, grande amigo de Chico Xavier. Inclusive, Clóvis Tavares tem alguns livros publicados
Um deles é esse, Amor e Sabedoria de Emmanuel, e o outro é esse daqui. Ali tem vários outros. 30 anos com Chico Xavier, onde ele conta esses 30 anos foram de convivência com o Chico. Então ele tem muitas histórias para contar, muitas, como diz o outro, tertúlias que ele e Chico participaram, né? Onde Chico abriu o coração, falou de coisas importantíssimas. Então, Clóvis Tavares, o tradutor desse livro, Grandes Mensagens, em 1951, ele faz o prefácio dessa obra. O prefácio dessa obra, onde ele fala da profundidade. Além de ser o tradutor, ele escreve o prefácio, onde ele fala da profundidade dessa obra Grandes Mensagens, entendeu? Então é uma obra que, se vocês puderem, eu tenho o PDF, eu vou colocar para vocês, Grandes Mensagens e esse Evolução e Evangelho, de onde eu tirei esse texto para nós analisarmos, tá? Então, como nós estamos estudando a parábola do joio e do trigo, nós vamos inicialmente como se deu a relação do homem com o evangelho. Porque o homem tem uma história. Ele tem uma história. Desde o momento que ele surge do planeta Terra. Desde o momento que ele começa a receber as primeiras revelações. Lembra que o Caibar disse aqui, o homem, no primeiro parágrafo, depois da parábola, no livro As Parábolas de Jesus, Ensino de Jesus, ele diz, o homem tem sido, em todos os tempos, o eterno inimigo da verdade. E a verdade está no Evangelho. A todos os atos da sua luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. Então, nós vamos ver aqui o porquê do homem ter essa dificuldade ao longo da história de entrar em contato com esse evangelho. Nós vamos ver isso. E aqui, Pietro Baldi começa o texto dizendo assim, o homem encontra-se diante de outra realidade, tão concreta e positiva, que não permite dúvidas a seu respeito. A luta pela vida é um fato, verdadeiramente. Desde que o homem está na Terra, ele luta pela sua sobrevivência, não é verdade? E se cada um de nós está vivo hoje na Terra, deve-o ao fato de ter realizado e vencido essa batalha. Então, nós estamos na Terra e, desde que o Espírito aqui chegou, ele trava uma batalha para sobreviver. O Evangelho poderá, sem dúvida, ser a lei do futuro da humanidade, mas não é, certamente, a lei de seu passado. E o homem, mesmo que tenha de tornar-se diferente para o seu futuro, e nós temos que nos tornar diferente para promover uma transformação, ele é plasmado por aquele seu passado. Nós trazemos em nós as experiências das nossas vivências ancestrais. E como já estudamos isso outras vezes, essas experiências ancestrais estão muitas vezes muito aprofundadas, muito enterradas dentro de nós. E quando ele fala que o homem vence, né? Vem lutando pela sua sobrevivência desde que surgiu, a gente percebe que até hoje a gente carrega essa ideia. Tanto é que o que muitas vezes a pessoa diz assim, todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. São expressões que a gente usa. A todo dia eu acordo pronto para matar um leão. Por que a gente usa essas expressões? Porque lá no nosso inconsciente está bem claro isso, que a nossa vida, nas vidas passadas, né, naquelas primeiras reencarnações, eram
não era coisa pouca, não. Era luta diária. Quase todos os dias você tinha que lutar pela sobrevivência. E quando ele fala, né, matar um leão para sobreviver, era praticamente isso mesmo, não é? Então, ele diz aqui: a grandeza dos povos e das civilizações faz-se através de lutas ferozes, e se a humanidade chegou até o estado atual, deve-o ao fato de ter sabido vencer, com qualquer meio, os elementos, as feras, os inúmeros inimigos, prontos a atacá-la. Então, quando a gente vai estudar a história das civilizações, seja civilização, as civilizações orientais, da Mesopotâmia, as civilizações do Egito, romana, grega, da Babilônia, todas as persas, né? Os assírios, todos eles, em sua história, traz registrado lutas ferozes, batalhas, guerras, enfrentamentos. Nós estudamos isso quando estudamos a história do povo hebreu. Nós vimos isso, né? Como caiu a Babilônia frente a Ciro. Lembra do festim de Baltazar? Então, os homens, essas nações, tiveram que enfrentar tudo isso. O inimigo pronto a atacá-la. Assim se explica essa psicologia de luta que o homem traz. Uma psicologia de luta. Porque só ficou vivo quem soube vencer. Os mais fortes. Não é? Então, quando a gente conta as histórias de uma grande nação, a gente sempre começa falando de quem? Das grandes civilizações. A gente fala das grandes figuras que comandaram essas civilizações. Dentro da civilização hebreia, nós falamos de Salomão, falamos de Davi, não é? Desses grandes reis. Entre os persas, falamos de Ciro. E assim são essas figuras de destaque. Então, o homem, ele traz dentro dele essa psicologia de luta. Esta foi a lição mais importante que o homem teve de aprender no passado. Para sobreviver, é preciso lutar. E se acaso se chegou a alguma forma de civilização, esta teve de ser imposta com a força a um ambiente hostil, porque o ambiente era hostil ao homem, desde os primórdios dos primeiros homens desse planeta. As grandes feras que existiam, quando o homem começa a habitar o planeta Terra, ainda existiam grandes feras, como o mamute, o tigre de dentes de sabres, os grandes crocodilos. E o homem, ele teve que se impor com a sua inteligência, mas também com a sua força para conquistar esse ambiente hostil e dominá-lo. Já que todas as outras formas de vida, naquela época, eram inimigas do homem e procuravam apenas esmagá-lo para substituir-se a ele na vida. Então, o homem, ele enfrentou lá no início, né? Ainda tinha os seus adversários, outros homens, que para sobreviver enfrentavam uns aos outros. O homem começou o seu caminho na terra entre as feras e não entre os braços do Pai Celestial, que estava então bem longe de poder revelar-se, como fez depois por meio de Cristo no Evangelho. Porque aqueles homens do passado, aqueles homens bem primitivos, eles não tinham condições ainda de ouvir a palavra do Pai Celestial. Eles não tinham condições de ouvir. Eu estou falando daqueles homens muito anteriores a Abraão. Os próprios homens, à época de Abraão, o primeiro patriarca,
Abraão, Isaac, Jacó, já tinham dificuldade de ouvir as revelações que vinham do alto através dos patriarcas. Imagina os homens antes deles. Então o homem começa seu caminho na terra entre as feras, e não entre os braços do Pai Celestial, não entre as palavras consoladoras que foram reveladas mais tarde por meio de Cristo do Evangelho. Até que Jesus viesse, olha quanto tempo se passou desde a existência de que o homem apareceu na Terra. Foram milhares e milhares de anos. 50 mil anos, 100 mil anos, foi muito tempo. E como sempre, mais poderá fazer, não é? A palavra do Cristo, que é a palavra do Evangelho, à medida que subimos com a evolução. Então, a partir do momento que o homem começa a crescer, a evoluir, a palavra do Senhor, ela começa realmente a promover uma transformação. Mas esse homem ainda está muito ligado à psicologia de luta. Sem dúvida, esse é o caminho. Esse é o caminho. E nesse sentido temos de transformarmos. Para que a gente possa realmente aproveitar o melhor do Evangelho do Senhor, nós temos que mudar. Quer dizer, precisamos ir aos poucos abandonando essa psicologia de luta. Apesar de muitos homens, na época que Jesus aqui esteve, acharem que ele era um grande general, que ele era um guerreiro que iria liderar o povo hebreu, o povo de Israel, na conquista dos bens materiais e de títulos temporais, né, de tronos, de esplendores, de riquezas, de ouro, de poder. Então, eles ainda esperavam, sim, um líder guerreiro. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então, para a gente perceber como essa psicologia de luta estava muito impregnada no homem à época de Jesus. E para que nós possamos realmente aproveitar o melhor do Evangelho, é preciso ir abandonando essa psicologia de luta, promovendo essa transformação. Mas isto não anula, diz Pietro Baldi, o fato de que o passado foi esse. Foi um passado de luta pela sobrevivência, vencendo os mais fortes. E de que, com esse passado, nós explicamos muito do nosso presente hoje. Quando nós ainda carregamos dentro de nós essa ideia de luta, de competição. Nós ainda encontramos muito isso no dia a dia das pessoas. Não é? Tem que pisar, tenho que esmagar, tenho que tomar o meu lugar no mundo. Não importa os meios que eu tenha que usar. Então, muitas pessoas ainda seguiam por essa ideia bélica. E eis que há uma tão longa história biológica vem sobrepor-se o Evangelho. Então o Evangelho de Jesus, ele vem sobrepor-se a essa história biológica, que é essa história de luta do homem. Ele se apresenta para mostrar que não é mais necessário esse tipo de coisa. E o Evangelho chega com a potência revolucionária das grandes coisas que descem do alto, para obrigar o homem a avançar pelo caminho da evolução. Ele chega com uma grande força. Ele usa a expressão potência revolucionária, porque tudo que vem do alto é poderoso e é forte, para obrigar o homem a avançar pelo caminho da evolução. E para fazer isso,
é preciso transformar-se. Mas o passado do homem, esse passado de luta, de eu preciso, para sobreviver e vencer, eu preciso matar um leão a cada dia, esse passado é forte, ele resiste, ele é forte em sua experiência milenar. Não vai ser com facilidade que o evangelho vai se implantar. O futuro acossa, o futuro está ali, ansioso por vir à luz. Ele quer penetrar no homem, ele quer se apresentar para o homem. Mas, agora, passado e futuro, então se encontram na luta presente. Porque nós estamos aqui, não é? Temos o evangelho nos apresentando o futuro. Mas o passado é forte. Então, o passado e o futuro se encontram na luta presente como dois inimigos irreconciliáveis. Porque parece que eles são inimigos, mas eles não são. Parece que são dois inimigos irreconciliáveis que disputam o campo de batalha. E o homem atual tem de viver no meio desse pavoroso contraste. Porque ele tem o passado dizendo para ele: você precisa lutar, você precisa matar, você precisa passar por cima para conquistar. Mas o futuro diz: não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Esquece disso. Que através da força você não vai conquistar nada. Nada de realmente verdadeiro. E aí ele diz aqui: trata-se de aprender com o evangelho um novo método de vida, que está nos antípodas, quer dizer, está em lugar oposto do usual. Qual é o método usual? É o da luta, dessa luta bélica. E o evangelho vem mostrando um outro método contrário da luta. Que outro método é esse? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Qual era o método de vida do passado? Dente por dente, olho por olho. E o evangelho vem e diz: se alguém te oferece uma face, te agride numa face, oferece a outra. Tá? Esse método do evangelho, do oferecer outra face, é o sistema do evoluído em lugar do sistema do involuído. Porque o involuído é o dente por dente, olho por olho. É o do enfrentamento. Ao ensinar isto, não podemos evitar bater com a cabeça contra a muralha das resistências biológicas. Porque até hoje, quando alguém fala, oferece outra face, o outro diz assim: mas eu não tenho sangue de barata. Percebeu? Eu não tenho sangue de barata. Então, é como bater com a cabeça contra a muralha das resistências biológicas, diante das quais o próprio evangelho, tão poderoso pela sua natureza mesma, tantas vezes se acha defraudado. E aqui, Caibar, no livro, né, onde está a parábola, ele diz assim, ó: uma doutrina, no quarto parágrafo, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros interessados em manter a ignorância que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. Percebeu? Então, quando Jesus vem nos ensinar isso, oferece outra face, é como bater com a cabeça contra a muralha das resistências biológicas, diante das quais o próprio evangelho, que é tão poderoso pela sua natureza, mesmo ele foi defraudado. Foi defraudado. Então, aí a gente o homem para pensar: como esperar-se um comportamento de evoluídos
mesmo depois de haver demonstrado todas suas vantagens num mundo em que predomina outro tipo biológico. Como esperar-se do homem, né, desse homem preso à questão da sobrevivência, da luta, um comportamento evoluído? Mesmo o Evangelho, mesmo Jesus, mesmo toda essa gama de amigos espirituais, tendo mostrado a vantagem de se abraçar ao Evangelho, ainda no mundo onde predomina outro tipo de biológico. O pessoal pode dizer, mas qual a vantagem do Evangelho? A vantagem do Evangelho é a seguinte, que ele mostra para a gente que todas as conquistas que nós fizermos, através do Evangelho, através de oferecer a outra face, tornam-se conquistas que nós nunca perderemos. E como prêmio final, a conquista da verdadeira felicidade. A outra face, o outro método de vida, do enfrentamento, podemos sim fazer conquistas, mas todas elas são temporárias. Todas elas terminam no túmulo. Todas elas terminam no túmulo. E as conquistas que nós realizamos através do Evangelho não ficam no túmulo. Elas são de ad eterno. Então, mas como fazer com que esse homem tenha esse comportamento de evoluído? Como fazer com que ele abra mão da psicologia de luta para abraçar esse outro sistema, esse outro método que o Evangelho apresenta para ele? E o Pietro continua dizendo assim, muitos, porém, poderão perguntar, porque nós estamos dizendo, né? Jesus e toda essa espiritualidade amiga, ela fala, abrace o Evangelho que você só tem a ganhar. Ad eterno. Aí, como nós somos guerreiros, e para mudar de exército, para abandonar um campo de batalha ou um exército e abraçar outro, eu quero ter certeza se esse novo exército que eu vou integrar, que esse novo líder que eu vou seguir é poderoso mesmo. Porque se ele não for poderoso, eu digo assim, eu fico com esse daqui mesmo que eu estou. Então a gente pergunta, mas Cristo vence mesmo? Cristo realmente é o vencedor? Ele é mesmo? Porque a gente não sabe, a gente tem dúvida. Uma coisa nova se apresenta para a gente. Lembra daquela terrível frase que diz assim? É ruim com ele, pior sem ele? Ah, não vou mexer nisso não. Eu vou ficar por aqui. Vou tentar uma experiência nova. Vai que não dá certo e eu quebre a cara. Deixa eu ficar por aqui. Mas aqueles que nos trazem o Evangelho dizem, Cristo é o vencedor. Cristo é poderoso. E aí a gente fica, mas Cristo vence sempre? Não é vencer de vez em quando. Eu quero saber, Cristo vence sempre? Porque eu quero sim mudar, mas desde que eu tenha certeza que o Cristo vence sempre. O homem comum precisa calcular para garantir o resultado. Para ele, o jogo da vida está cheio de incógnitas e perigos, não lhe dando oportunidade para fazer experiências evangélicas. Ele diz, não vou arriscar. Eu estou aqui acomodado, já sei como é que se luta, já conheço o campo de batalha, já tenho minhas armas aqui, muito bem afiadinhas. Você quer que eu deixe tudo isso para entrar num outro campo de luta, aonde eu não conheço como se joga?
onde eu não conheço o campo de batalha, né? Então, não estou aqui para fazer experiências. Até eu chegar aqui, eu tive que lutar muito. Doeu muito. Vou jogar tudo isso fora? Que garantias podemos dar-lhe a esse homem de que, mesmo no caso dele, homem comum, Cristo vencerá sempre? E se, para conseguir essa vitória, é necessário possuir tantos requisitos que ele não tem? E satisfazer a tantas condições que estão além das suas possibilidades. Porque, voltando aqui ao quarto parágrafo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, está escrito ali, ó, uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que atrocidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância, que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando-a completamente sua essência puríssima. Porque o que a gente vê colocarem na religião, que para ser seguidor do Cristo, eu tenho que ter tantos requisitos. É isso mesmo? São tantos requisitos que eles impõem, tantas condições que a religião impõe para seguir o Cristo. Será que eu vou conseguir ter tudo isso? De que serve explicar-lhe uma arte que ele não sabe praticar? Ensinar-lhe uma música se ele não possui um instrumento para executá-la? Como pretender que uma criatura que precisa lutar pela sua vida a sacrifique, pondo em perigo a vantagem material própria, mais tangível, por amor de um ideal longínquo e hipotético? Como fazer esse homem abrir mão de tudo isso que ele já conquistou, tá? Em prol de algo, de um ideal longínquo e hipotético? Isso é aquele detalhe que nós e muitos não conseguiram entender. Como é que aquelas criaturas iam para os circos romanos e muitas vezes eram colocadas ali no circo romano 2.000 pessoas. Agora, o número de soldados que trabalhavam ali, comandando aquelas pessoas para ir lá morrer no circo, na boca dos leões, às vezes eram 200 e 300 soldados. E aí a pessoa pensava, vem cá, por que esse povo não se rebelava e atacava e matava esses soldados? Poderia até pensar assim, ó, pode ser até que eu morra, mas eu vou levar pelo menos uns 5 ou 6 soldados desses comigo. Então, esse homem que está acostumado com a luta, ele não entende isso, né? Como alguns se sacrificam dessa forma, pondo em perigo a vantagem material própria, a própria vida, a vida dos seus familiares, aquela coisa mais tangível, por amor de um ideal longínquo e hipotético. Então, muitos não entendiam, né? Como os discípulos de Jesus se deixavam martirizar, sem buscar lutar. E olha que Pedro puxou da espada. Para o homem, essa entrega, até esse sacrifício, é difícil de entender, né? Por amor de um ideal longínquo e hipotético. E aí o Pietro continua a dizer, e quantos milênios de novas experiências serão necessárias para sair das tentativas e poder substituir com segurança o velho pelo novo? Então, a revolução é grande,
é grande e atinge até as raízes da própria vida. Trata-se de substituir a força pela justiça, a cupidez, que é aquela ambição, aquela corrupção, né? A cupidez de possuir pela honestidade, a luta desesperada da vida pelo amor evangélico, o poder da terra pelo céu. Trata-se de defender a vida e de chegar à vitória com as únicas armas do imponderável. Quais são as únicas armas do imponderável? É o amor. Não é o amor? Abandonando todas as armas terrenas. Isso é uma tremenda revolução na história do homem. Trata-se de conseguir compreender e depois praticar um método que o Evangelho nos apresenta, que parece emborcar todos os nossos recursos e defesas, levando-nos à morte. Quem não olhará para isso com medo? Abraçar esse Evangelho? Ah, meu Deus do céu, eu não estou pronto para isso, não. Deixa para a próxima reencarnação. Quem não olhará para isso com medo, procurando por ser salvo? Quem conhece pela árdua experiência própria a realidade da vida, essa psicologia da luta, como pode confiar num evangelho que, em primeiro lugar, lhe corta as garras? Por que o evangelho faz? Em primeiro lugar, diz para o homem o quê? Pedro, abaixa a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Quando ele fala corta as garras, porque quem é que tem garras? As feras. E o homem vive muitas vezes como fera, usando as suas garras, que são todas as suas, né, seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, sua cupidez, para sobreviver. E o evangelho diz assim, ó, pega a tesourinha e apara suas unhas, porque aqui, com o evangelho, você não precisa delas. Você não precisa dessas armas. Suas armas são outras, não mais essas. Aí eu lembro Jesus Gonçalves, não é? Jesus Gonçalves, um grande guerreiro, com um grande exército. Agora, ele não precisa mais daquelas armas. As armas dele são outras. E daqueles que batalharam ao lado dele durante a guerra, também tiveram que depor suas armas. E como isso é dolorido. Então, como posso confiar num evangelho que, em primeiro lugar, lhe corta as garras? Isto é, a única arma que tem para sua defesa. Assim se explica que tão poucos o levem a sério. Como eu não posso hoje olhar para aquele cidadão que está ali querendo me assaltar e vê-lo como meu adversário que eu preciso aniquilar, senão ele me aniquila. Percebe como é difícil a gente mudar esse pensamento? Sair dessa psicologia de luta? Por isso poucos o levem a sério e o vivam. Por isso poucos o levam a sério e o vivam. E porque as religiões, aí vem outro detalhe, que torna mais difícil para o homem abraçar o evangelho. Porque as religiões que eu tenho por base, ao longo da história, tenham sido obrigados a descer a muitas adaptações. Muitas religiões tiveram que fazer adaptação desse evangelho para serem aceitas ou para tornar mais fácil a aceitação. Porque achavam que esse método do Cristo não vai dar, não. Eu vou ter que fazer certas adaptações aqui. As experiências evangélicas que alcançam êxito na glória da santidade, a maioria delas estão tão condicionadas a tantas circunstâncias e requisitos que o homem comum prefere não arriscar-se a tentá-lo. O homem comum olha para aquela religião ali e pensa assim, vem cá, aquele homem é religioso? É. Mas olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Como é que eu vou
vou abraçar esse evangelho, se os próprios religiosos não seguem como Jesus falou? Todo dia eu vejo um escândalo aí, tem um religioso metido no meio. Se o próprio homem que é religioso não segue esse evangelho, como é que eu vou abraçar esse evangelho? Está aí, através desse texto do balde, a gente vai vendo como foi a relação do homem com esse evangelho ao longo da vida. Vamos voltar ao nosso livro aqui do Caibar? No 5º parágrafo, Caibar diz assim: a doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação, né? Essas interpolações, essas adulterações que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. Embora resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus, e a religião do Cristo, ela se resume no amor a Deus, tanto que lá no parágrafo, lá em cima desse parágrafo, está assim, ó, trata-se de defender a vida e de chegar à vitória com as únicas armas do imponderável, abandonando todas as armas terrenas. Então, para abraçando o evangelho, eu estarei defendendo a minha vida eterna. Eu sou um espírito imortal e vou chegar à vitória, que é me tornar um espírito puro, com as únicas armas do imponderável, que é o amor, que é a caridade, que é a fraternidade, não é? Abandonando todas as armas terrenas. E ele diz aqui, embora resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, não esqueçamos, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes. Quando ele diz sacerdotes, a gente vai ampliar isso aqui. Todos os religiosos, sejam padres, pastores, líderes espíritas, todos os religiosos, tá? Dela fizeram um princípio de discórdia. Por isso que ele diz aqui, ó, o homem comum, muitas vezes, ao ver o triste espetáculo dos religiosos, prefere dizer assim, eu vou me meter nessa de religião? Eu não. Porque evangelho, vem cá, aquelas guerras lá da Idade Média, as cruzadas, era a guerra feita pelos religiosos. Eles partiam para guerras terríveis em nome de Deus. As pessoas que morreram na Inquisição, queimadas, também em nome de Deus. Nossa! Se esse Deus patrocina esse tipo de coisa, eu prefiro estar bem distante dele. O homem acabou sendo levado a pensar isso. Porque ele diz aqui, ó, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-se em partidos religiosos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Tiago. Que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos pelo Cristo. E eu me lembro aqui de uma vez, um fato, que eu já contei para alguns, mas eu nunca esqueço. Eu morava em Jacarepaguá e trabalhava em Cordovil durante 20 anos. Ali, em frente ao campo acho que é campo do Cajuru, do lado do colégio normal Carmela Dutra, atravessando a rua, tinha um campo, acho que é campo do Cajuru que o pessoal falava. Do lado desse campo, tinha uma igreja da Assembleia. Cajueiro. Oi? Cajueiro. Cajueiro, Campo do Cajueiro. Do lado do Campo do Cajueiro, tinha uma casinha, dessas casinhas antigas, deve ser lá da década de 30. Nessa casinha antiga tinha uma igreja da Assembleia de Deus. Todo dia, quando eu passava, vindo da escola, saía meio-dia, por volta de 1 hora eu passava lá, estava o pessoal da igreja Assembleia de Deus tocando lá seu violão, outros tocando a bandinha, aquela bandinha, né? Dentro da igreja, dava para ver que a gente estava a porta fechada e tinha um sinal de trânsito, o Caxias Freguesia parava ali,
sempre naquele sinal, e eu ficava olhando, vendo o pessoal lá, fazendo culto, tocando aquela musiquinha. Do lado tinha uma loja de venda de carro, uma concessionária de automóveis. Passados uns anos, eu 20 anos fazendo aquele trajeto, né? Passados uns anos, venderam a concessionária e abriu ali uma outra igreja, que eu não chamo de igreja, eu chamo de seita. O que passou a acontecer? Um dia, estou eu vindo, quando eu olhei, bem antes, quase em Vaz Lobo, eu já estava ouvindo um som altíssimo, né? Falando quase em Vaz Lobo, brincando, né? Mas estava tão distante que eu já vinha ouvindo. Quando eu passei em frente à igrejinha lá, da casinha do culto da Assembleia de Deus, na frente da outra igreja que se formou do lado da concessionária, eles colocaram 3 caixas de som que deviam ter quase, gente, sem mentira nenhuma, quase 2 metros de altura. Por, tipo assim, meio metro ou mais de largura e quase 2 metros de altura. 3 na porta dessa seita. E o pastor lá dentro gritando, e o som todo para a calçada, né? E a igreja Assembleia ali do lado, eles tentando fazer o culto e tocando a sua musiquinha. Claro que a música que eles tocavam do pessoal da Assembleia não dava mais para escutar. Claro que a voz do pastor da Assembleia não dava mais para escutar. Só se ouvia o grito do pastor da outra igreja. Por que ele fez isso? Por que ele começou a fazer o culto na hora que o pessoal da Assembleia de Deus fazia? Por que colocou aquelas caixas de som ali, abafando o som do culto da igreja do lado? Tá aqui, ó. Tá aqui. Os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-se partidos religiosos que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios de orgulho, princípios de fraternidade estabelecidos pelo Cristo. Eles estavam querendo destruir o outro. Concorrência. Só que a igreja Assembleia estava ali há mais de 20 anos. Acho que uns 50 anos que aquela igreja estava ali. Eles chegaram agora. E a ideia era o quê? Abafar e destruir. Não é? E aí prossegue Caibá. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparatosas de sacerdotes preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres, que é o milagre é o quê? É você ir de contra uma lei do Senhor, não é? Fazer com que aquela lei que é perfeita seja alterada, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. Por isso, o homem comum, muitas vezes, se ele não tem a oportunidade de se aproximar de pessoas que venham a mostrar para ele o que é o verdadeiro evangelho, ele vai dizer o quê? Religião? Isso é o ópio do povo. Tô fora. Tô fora. É o que ele vai dizer. É o que ele vai dizer. E aqui a gente prossegue um pouquinho mais, né, com o Pietro Baldi. Ele diz assim: quem possui no espírito tanto poder que lhe permita dispensar qualquer outra defesa e jogar fora as armas da força e das astúcias humanas? Quem é que tem essa coragem de jogar as armas fora e de abraçar esse evangelho? Jogar fora também não só as armas, mas as astúcias humanas. O Baldi diz: o evangelho, sem dúvida, é uma máquina perfeita. E o máquina aí está entre aspas, tá, gente? É uma máquina perfeita.
Mas quem possui todas as qualidades aptas a fazê-la funcionar? É certo que quando isto se verifica, quando a pessoa consegue jogar fora as forças, as armas, né, que a psicologia biológica nos fez colocar nas mãos, quando a gente consegue fazer isso e abraçar esse evangelho, vem seguramente o milagre. Esse milagre nós podemos chamar de a transformação, né? A transformação que leva à salvação e ao êxito. Mas o pior, o mais difícil, é achar no homem essas qualidades que são indispensáveis para que aconteça esse milagre, essa transformação. É como se entregássemos um belo avião a jato a um selvagem. Esse selvagem a gente tem que levar em conta, tá? Já falamos sobre isso, a época que o texto foi escrito, tá? Não vamos entrar nessa questão. Vamos dizer, um homem totalmente ignorante, que não tem a mínima ideia nem como se põe os pés dentro de um avião. Como se pilota o avião. A maioria, como nós, pronto, aí. É como se entregasse um belo avião a jato a um selvagem, a um homem que não sabe pilotar o avião. Se este, por não saber usá-lo, não quiser matar-se voando, há de utilizá-lo para qualquer outro fim, menos para o qual foi construído. Assim acontece em geral na prática com o evangelho. Como muitos dessas pessoas não sabem, se dizem religiosos, alguns, mas não sabem como buscar no evangelho essa transformação, essa salvação, e não estão dispostos a pesquisar, a estudar esse evangelho, porque o evangelho precisa ser estudado, pesquisado, é preciso mergulhar nele, assim como em qualquer matéria. Se você quer ser um médico, você tem que estudar medicina, você tem que pesquisar, você tem que se dedicar àquilo. Assim também é com o evangelho. Caso contrário, você vai utilizar esse evangelho para qualquer outro fim, menos para o qual ele foi construído, menos para o qual ele foi idealizado. E assim acontece, em geral, na prática com o evangelho, na prática com a doutrina espírita. Pessoas que não querem estudar, que não querem pesquisar, usam desse evangelho, dessa doutrina, para qualquer outra coisa, menos para o qual ele foi construído, que é a regeneração da humanidade e a sua própria transformação. Vamos voltar agora no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, lá no 8º parágrafo. Esse joio, já agora de milênios, e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormirão, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. Não é? Então o joio está aí. Ele está crescendo, abafando a bendita semente. Porque os homens não lhe deram atenção. Dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio. Repare que ele diz aqui, o necessário raciocínio. É preciso usar da inteligência para entender o evangelho. A doutrina espírita, que é o evangelho redivivo, pede o quê? A fé raciocinada. E como depois, pela mescla da palavra do Cristo com as exterioridades com que a revestiram, essas interpolações que foram feitas,
Se fizesse confusão idêntica à do joio e do trigo, logo após nascerem, o Senhor deliberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos. O Senhor disse assim, deixa. Que deveria apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais, com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro. O que o Senhor falou há 2000 anos atrás? Ele sabia o que iria ser feito. E durante esses 2000 anos, Jesus não dormiu a exemplo dos homens. Por isso ele falou, o Pai vai enviar o Consolador. Por quê? Porque está aqui, ó. O Senhor deliberou esperar a ceifa, 2000 anos. Quer dizer, o fim dos tempos, entre a segunda e terceira revelação, que deveria, depois de 2000 anos, apresentar o produto da sua palavra e o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais. Lembra o sermão dos 8 ais? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O produto da palavra do Senhor. Ai de vós, vocês que dormiram e não ouviram a minha palavra, as minhas orientações, né? E ele observou os resultados das religiões sacerdotais. Qual foi o resultado? Muita dor, muito sofrimento, pouco esclarecimento e consolo quase nenhum. Com as suas pompas, para que os ceifeiros, agora sim, vem a terceira revelação, para que os ceifeiros, através da terceira revelação, ficassem encarregados de queimar o joio, recolher o trigo ao celeiro. E Jesus falou, agora não tem mais parábola. Agora não tem mais parábola. Agora é ali, ó. Entendam quem tem ouvidos para entender, para ouvir. Então tá aqui. Para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro. Nós vamos parar aqui. Eu achei, tem o finalzinho ali, mas fica para depois. Eu achei esse texto do Pietro Baldi, é um texto de muita profundidade. Está nesse livro aqui, ó, Evolução e Evangelho. Eu tenho o PDF, vou colocar para vocês. Esse outro aqui também, que eu fiz desse jeito para a letra ficar um pouco maior. Tem mensagens aqui, gente, que é coisa assim, ó. Quando eu li uma mensagem, até agora eu li uma, li rapidamente para tomar conhecimento com ela. Eu fechei o livro, cocei a cabeça. Nesse livro aqui, Grandes Mensagens, são 6 mensagens, ele abre com 6 mensagens. Fechei o livro e pensei assim, quando eu for reler, eu li, dei uma lida assim por alto, e pensei assim, não sei se mantenho o livro fechado ou se eu vou ter coragem de ler. Porque depois que eu ler essa mensagem, fazendo a devida reflexão, eu não poderei mais voltar àquela psicologia biológica. Porque todos nós ainda estamos nela, não estamos? Ó as garrinhas, aqui, ó. Todo dia eu tenho que matar um leão por dia. Não é assim? Não é assim que a gente vive? Gente, minha vida é uma luta. É uma luta. Que guerra, meu Deus. É a nossa herança ancestral. É a nossa herança ancestral. E Jesus veio dizer assim, ó, depõe essas armas, corta essas garras, porque no meu evangelho a batalha é diferente. Você não vai usar essas armas.
Depõe as tuas armas. E a coragem para depor as armas? E a coragem? Abraçar esse evangelho que fala ama a Deus e ama o próximo, mas não é aqui, ó, porque a gente fala muito aqui, ó. É viver isso. Viver verdadeiramente. O cara tá com uma arma na minha cara querendo o meu celular que eu ainda tô pagando, meu iPhone. Ele levou meu celular e eu tenho. Aí o pessoal ainda diz assim: vai com Deus! E como é que eu vou dizer? Eu já consigo dizer vai com Deus? Eu consigo dizer? Vai com Deus, meu irmão. Percebeu? Essa é a nossa herança biológica. Que nós precisamos abrir mão. Mas e o meu celular? Mas o celular que custou caro, que você está pagando, tu não leva daqui. É um novo método. Por isso que ele fala aqui, como convencer esse homem a abrir mão desse tipo de vida que lhe dá segurança, não é? Porque vem para cima de mim que eu vou para cima de você. E abraça essa outra religião que fazia com que o pessoal do passado dissesse: esses cristãos são loucos. São loucos. Não é? Estevão, apedrejado, olha para Saulo e diz assim: eu te perdoo, eu não guardo raiva de você. Como é que Saulo ia entender aquilo? Como? Não dá para entender. Não dá para entender. É isso que o Pietro Baldi vem mostrar para a gente. Como é difícil para o homem essa relação com o evangelho. E ele diz, mas o evangelho é uma máquina perfeita. Você tem que ter fé. A verdadeira fé. Acreditar que Jesus vence sempre. Vence sempre. Como aqueles que conviveram com ele, que no início não acreditavam, mas depois passaram a acreditar, os discípulos dele, que vivenciaram esse evangelho, depois que ele morreu, acreditaram. Então é um trabalho de transformação. Não é fácil, mas também não é impossível. Mas a gente tem que fazer essa transformação. Senão a gente vai ficar só falando de evangelho, de evangelho, de evangelho, de evangelho, de evangelho. E esse livro aqui, o Pietro Baldi, ele traz isso. Ele viveu uma vida monástica, ele vivia uma vida onde as mensagens que ele recebia eram em lugares maravilhosos, são inspirações maravilhosas. Ele entrou em contato com espíritos de alta envergadura, entendeu? E ele vai falar isso para a gente. Então, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Nós trazemos essa herança ancestral do guerreiro, da fera, e o evangelho, Jesus diz para a gente, ó, quer me seguir? Deixa tudo e me segue. Corta suas garras, depõe as suas armas, vem e segue-me. Porque não adianta deixar o canivete dentro da bolsa, porque eu sei que o canivete vai estar dentro da bolsa. Tira o canivete também. É preciso deixar de lado. É preciso deixar o guerreiro para trás. É preciso deixar o guerreiro para trás. Senão, nós não entraremos no reino dos céus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse texto? Como isso tocou a mim, choca. Rose, eu me sinto fraca. Eu
Não tem essa coragem toda, não. Mais fracos somos. Ainda. Mais fracos somos fortes. Nós pensamos que somos fracos, mas nós não somos. Ainda tem esse cérebro, a herança biológica, esse cérebro reptiliano, Exatamente. que a gente não deixa chegar até o cérebro neocórtex, como falam. A gente já reage, a gente já A parábola do joio aqui do Caibar, segundo parágrafo, o que ele diz? A todos os jatos da sua luz, o homem, olha só, a todos os jatos da sua própria luz, que Jesus falou, deixai brilhar a vossa luz, opõe o próprio homem uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. E Jesus falou, deixa brilhar a vossa luz. Acredita em mim, é o que ele diz, acredita em mim. Se você acreditar em mim, você consegue. Você vence tudo isso. E aí a gente vê. A gente tem que se espelhar em quem? Nesses que a gente estuda. Paulo é o melhor deles. Paulo é o melhor deles. Primeiro, porque ninguém pode dizer que Paulo é uma figura criada. Porque os outros, o pessoal diz, né? Tem gente até que diz que Jesus não existiu. Que Moisés não existiu, que Abraão... Mas Paulo não. Paulo está bem registradinho na história. Paulo de Tarso, os historiadores religiosos e materialistas confirmam a existência dele e os textos dele. Né? Então, ele é uma figura que qualquer historiador sabe que existiu. É uma figura que está registrada na história. Paulo de Tarso. E ele fez a grande mudança. Ele fez a grande mudança. E olha que o histórico dele era meio pesado. Não é o nosso histórico hoje. Porque eu não estou vendo... Não, até então, nenhum de vocês apedrejou ninguém. Agora, nessa ninguém apedrejou ninguém. Na outra, eu não ponho a mão no fogo. Com pedra não, né, Rose? Não é? Sem pedra às vezes. Sem pedra, mas já aliviou um pouco. Então, aí a gente... Olha, o que o Paulo fez? Primeiro, ele não negou o passado dele. Ele não negou o passado dele. Ele não negou. E não colocou o chapéu da culpa. Ele disse, devo sim, pago quando puder. E vou à luta. E como nós vamos ver no estudo de amanhã, ele disse, tipo assim, eu vou passar por cima para fazer o que eu preciso fazer e conquistar o que eu preciso. Aí ele falou, eu vou passar por cima da boiada. Não vou deixar ninguém e nem nenhuma religião, nenhuma doutrina dessas aí me deter. Eu vou em busca da minha libertação. É fazer o que ele fez. Amanhã, na carta aos Gálatas, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso. E como ele é o mais próximo da gente aí, tá nesse... A gente diz assim, como é que é, Paulo? Opa, vou seguir os passos de Paulo. Lembra? Nos passos de Paulo, Denise? Não é? É um livro maravilhoso. Nos passos de Paulo. Vou atrás dele. Nos tempos de Paulo, né? Então, vou atrás dele. Vou vendo o que ele fez. E ele fez. E é isso. E nós já estamos, gente, fazendo isso. A gente está buscando, está ali buscando melhorar aqui, né? A gente está lutando, brigando contra isso. É assim mesmo. É o que Jesus falou. Há uma batalha a ser travada. Só que agora nossas armas são outras. É com as outras armas que a gente vai lutar. Não é mais aquela. Agora que tem uma batalha a ser travada, tem. Mas nós temos outras armas. E como o Pietro disse, a gente pergunta, Jesus vence sempre? O meu comandante é poderoso? É. Então,
O que temer e a quem temer? Aí eu lembro Francisco de Assis. O que temer? É a pergunta que ele fala. A quem temer? A ninguém nem a nada, se Jesus está à frente. Lembra que tem essa passagem que Jesus vai à frente com a candeia, iluminando o caminho? E a gente vai atrás. É lógico que não vai ser assim, ó. Mas a gente tem que começar uma hora, né, gente? Temos. E vamos começando. Vamos lá. A cada passo, um passinho hoje, um passinho à frente. Não é assim que o pessoal do AA faz? Um dia, né? Hoje. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É um dia hoje. E o interessante, aí lembrando Agostinho na 919A, mas Paulo também diz a mesma coisa que Agostinho disse na 919A. Todo dia eu sento e digo, opa, como é que foi hoje? Foi legal? Amanhã de novo. E teve uns probleminha aqui. Repara isso. Um dia de cada vez. E quando a gente vê, percorreu o caminho. Bom? Então vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos, e a gente retorna com o nosso lar, tá bom? E vamos pensar nisso, que dá para chegar lá. Se Jesus disse que dá, eu tenho que acreditar, Afinal, ele está à frente de tudo, né? Então, para aqueles que não vão estar conosco, um beijo no coração, lembrando todos do nosso fórum, tá? No domingo, 10 horas, aprendendo com a doutrina espírita, a cuidar das emoções. Olha como o tema tem a ver. Porque muitas vezes a gente foi para o buraco por causa das nossas emoções, né? Desequilibradas. Então vamos aprender com a doutrina espírita a tratar das nossas emoções, domingo, 10 horas da manhã. Tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta.